Bom, eu vou começar agora a falar com vocês sobre um assunto que eu descobri por acaso. Eu estava começando a pesquisar outras coisas e verifiquei que, que isso existia. Primeiro, a minha esposa me encaminhou uma reportagem perguntando se eu sabia alguma coisa sobre o microcrédito para quem possui deficiência física, para poder ter algum tipo de suporte adicional em tecnologias assistivas, né? Enfim, para comprar algo ou adquirir bem o serviço, e nesse caso a gente vai entrar no mérito dessa questão, para poder melhorar a qualidade de vida do deficiente físico. Então, nesse caso, não é nenhum tipo de doação. O que está acontecendo é simplesmente uma cessão de crédito. Então, você vai ter um crédito específico, ele vai ter algumas características diferentes em relação a um crédito normal. E no geral você vai poder utilizar isso tanto para fazer reforma na sua casa, no lugar que você vive. E tem alguns poréns nesse caso, que inclusive eu vou abordar agora. Ou você pode, por exemplo, comprar uma cadeira mais moderna do que a sua, se você é cadeirante. Ou você pode comprar um outro equipamento que auxilie na sua respiração, por exemplo, se esse for um equipamento importado, um pouco mais caro, e você vai acabar tendo um benefício que é uma taxa de juros um pouco menor, um acesso um pouco mais facilitado. Eu vou contar o que eu identifiquei online. Eu fiz uma pesquisa de alguns dias, verifiquei alguns casos. Eu não solicitei esse crédito, então eu não posso afirmar para vocês que no meu caso funcionou ou que não funcionou, porque simplesmente eu não utilizei. O que eu fiz foi olhar todas as legislações, porque nesse caso você tem uma lei que se liga com uma resolução, que se liga com uma outra resolução, que se liga com uma outra lei. Então, na prática, eu identifiquei 5 dispositivos legais diferentes, que, se não me engano, são duas leis ordinárias e 3 resoluções do Banco Central, para poder estabelecer os critérios com relação a como esse dinheiro chega nas pessoas com deficiência. Eu vou mostrar para vocês que é bem. A gente tem direito a esse crédito diferenciado, mas é bem complicado para poder conseguir. Bom, primeiro eu tenho aqui a resolução. Deixa eu aumentar um pouco esse zoom aqui. A resolução 4.310 de 10 de fevereiro de 2014. O que importa para a gente é isso daqui, ó. Tá? Com operações de crédito para aquisição de bens e serviços de tecnologia assistiva destinados a pessoas com deficiência, e revoga a Resolução 4.305, de 30 de janeiro de 2014. A 4.305, deixa eu só ver se eu estou com ela aqui é a 4.713 e aqui é a 4.050. Eu já nem fui mais atrás dela. Então, ó, aqui a primeira lei 12.613 e a 10.735. E a gente tem 3 resoluções, a 4.050, a 4.713 e essa primeira que é a 4.310. Então a gente vai começar por ela. O que ela estabelece aqui, né? Ela coloca aqui as operações destinadas a financiar serviços de adaptação de imóvel residencial para adequação de acessibilidade condicionam-se à apresentação pelos mutuários de projeto arquitetônico. Então, você tem que ter um projeto dentro das normas da ABNT, lá, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você tem que contratar um profissional registrado no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAU, e vai estabelecer tudo aquilo lá, né? Também você vai ter que ter uma RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, também expedido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para essa sua obra. E nesse caso, o que eu tô falando para vocês é com relação a imóvel residencial. Então, o que eu estou falando, você mora lá no imóvel, esse imóvel tem que estar registrado, então a casa tem que existir oficialmente. Muitas vezes você compra um terreno, você começa a construir a sua casa ali, depois constrói mais um cômodo, mais um outro cômodo, mais um outro cômodo, e quando você vai olhar no registro do imóvel, não tem aquela casa registrada.
Então, oficialmente ela não existe, ela só existe na prática. Infelizmente, você não vai conseguir. Esse é o primeiro entrave. O segundo deles é que dificilmente você vai ter uma pessoa que seja deficiente física e que vá ter o imóvel próprio. A maioria, infelizmente, mora em imóvel alugado e fazer essas modificações num imóvel alugado não é vantajoso porque você vai imobilizar um recurso na casa de uma outra pessoa, no imóvel de um terceiro, e depois você vai embora e não leva nada. Então, é um outro empecilho no caso dessas obras para imóveis residenciais, mas de qualquer forma, a legislação dá isso. E aqui tem, né? Somente será financiada a aquisição de materiais e de mão de obra que estejam vinculados a um projeto arquitetônico. Então, você vai ter que ter um projeto. Quando autorizado pelo proprietário, poderá ser realizada a vistoria no imóvel adaptado para fins de comprovação de aplicação regular do crédito. Aqui também, né? Você vai pegar esse crédito, você vai contratar lá as pessoas para poder fazer a obra, enfim, mestre de obra, pedreiro, ajudante e tal. Eles vão fazer a obra, você vai pagar, vai pegar os recibos todos para comprovar, né? E depois você vai chamar o órgão oficial para ir fazer a vistoria. Olha, terminou, vem ver que eu gastei o dinheiro nessa obra e a obra está pronta. É isso que a norma está falando nesse momento específico aqui. Então, voltando lá para a leitura. O agente financeiro pode estabelecer um teto de valor de referência para bens e serviços financiáveis, que é aqui para você não dizer que vai trocar uma parede de lugar e vai para isso gastar, sei lá, 50 mil reais. Não. Depois a gente vai ver até que tem limite em relação a isso, né? As condições estabelecidas nessa resolução aplicam-se no que couber a contratação de financiamento para aquisição por pessoa física de bens e serviços de tecnologia assistiva destinado a pessoas com deficiências passíveis de subvenção econômica, prevista no artigo 2º da Lei 12.613, de 12 de abril de 2012. Opa, aí eu já fico aqui, fica revogada a 4.305. Então eu vou lá na 12.613, que eu coloquei aqui, ó, é a segunda. Ele fala qual artigo aqui? Vamos ver de novo. O artigo 2º da 12.613. Então vamos lá, ó. Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica a instituições financeiras oficiais federais, sob a forma de equalização de taxa de juros e outros encargos financeiros em operações de financiamento para aquisição por pessoa física de bens e serviços. Então o governo vai separar lá 25 milhões de reais por ano, observado esse limite, né, de orçamento, e o valor estabelecido pode ser majorado nos exercícios fiscais subsequentes mediante a correspondente previsão em lei orçamentária. O que isso quer dizer? Se o governo tiver condição de separar esse recurso maior do que os 25 milhões, ele vai fazer isso nos anos seguintes, desde que tenha essa brecha orçamentária. Porque o que está acontecendo, o governo, como eu falei, não está dando nada para ninguém. O que ele está fazendo é separando uma parte do dinheiro e entregando para os bancos e falando, olha, ofereça esse crédito para as pessoas que têm deficiência e se estabelecem nessas condições aqui, a gente já vai ver essas condições, e eles vão pegar o dinheiro emprestado. Então você vai ter que devolver isso, mas com uma condição diferenciada. É isso que essa lei está estabelecendo, ou todo esse conjunto de normas aqui que a gente está vendo, né? Então voltando aqui para a leitura, ó. Pagamento das subvenções que trata do caput com vistas no atendimento ao dispositivo tal aqui, da Lei 4.320, fica condicionado à apresentação pela instituição financeira da declaração de responsabilidade. Não, isso daqui é mais uma coisa de formalidade da lei mesmo. Ato conjunto, o limite da renda mensal para o enquadramento tem que ser definido. Isso daqui a gente vai ver lá na frente, na outra legislação. Aí aqui continua falando e tal. Aqui, ó, 4.320. Aqui ele fala da 4.713. Deixa eu só voltar aqui para o início. Altera alguns dispositivos aqui. Tá bom. E depois ele fala que o governo vai separar essa parte aqui e tudo mais. Essa lei é de 2012. Tá voltando, aí eu continuei olhando, né? E achei essa resolução aqui de 2019. Dispõe sobre operações de microcrédito, inclusive de microcrédito produtivo orientado, realizadas pelas instituições financeiras autorizadas e sobre o direcionamento de recursos. É esse direcionamento de recursos que eu estou falando. Eu vou separar, eu estou vendo só a legislação para a gente não ficar perdido aqui. Artigo 5º. Para o cumprimento do direcionamento do que trata o artigo 4º, devem ser considerados. Não, aqui, operações de crédito para aquisição de bens e serviços de tecnologia assistiva destinados a pessoas com deficiência,
realizado nos termos da Resolução 4050 de 2012, até o limite de 20% do valor sujeito ao direcionamento. Ele fala da outra resolução, e vamos abrir aqui essa outra resolução, ó, que é a 4050, que ele falou lá. A 4050 ela fala especificamente, ó, dispõe sobre a realização de operações de crédito relativo à aquisição de bens, serviços e de tecnologia assistiva. E até agora não ficou muito claro, né? Porque uma legislação jogando para outra, aí você tem que descobrir uma terceira, um troço meio obscuro. Ó, aí tá aqui, artigo 1º. Para efeito do disposto na lei tal, que é a 10735, que a gente vai ver aqui na frente, ela tá aqui em cima. Tá, o parágrafo único. Devem exigir declaração do beneficiário das operações de crédito relativas à aquisição de bens, tecnologia assistiva. O bem ou serviço a ser adquirido está inserido no rol de bens e serviços definidos em ato do Poder Executivo, que está dentro da Lei 10.135. Aqui a gente depois vai olhar aqui esses pontos. Não será utilizado para comercialização, então, uma vez que você compra, você não pode ter o objetivo de comercializar uma cadeira, por exemplo. Você tem que comprar e usar, é para você, não para você ganhar dinheiro em cima daquilo. E no caso da obra, uma benfeitoria que você faça no seu imóvel, fica mais complicado de você vender isso, porque você fez para você morar, né? Aí fala, as operações que tratam o artigo 1º, a taxa de juros não superior a 2% ao mês, a gente está com uma taxa aí que foi para 4,5% ao mês, então 2% está bem longe, né? 4% ao ano, no caso, né? 4,5%. O valor máximo por beneficiário é 30 mil, esse continua, esse não mudou. Prazo da operação não inferior a 120 dias, ou seja, você pega o dinheiro emprestado, você tem que pagar no mínimo em 4 meses. Em menos do que isso, não. O valor da taxa de abertura de crédito não pode ser superior a 2% do valor do crédito concedido. Por exemplo, se você vai comprar algo que vai te custar 10 mil, uma obra orçada em 10 mil, ou uma cadeira de 10 mil, a abertura de crédito que o banco vai te cobrar não pode ser superior a 2%, ou seja, R$ 200. Se for mais do que isso, você pode chorar lá na hora e reclamar porque está errado. Pela legislação, não pode ser superior a isso. Com prazo menor, desde que não inferior a 60 dias. Tá, são as exceções da regra aqui. Respeitar a legislação específica. Imóvel. Aqui está o principal problema que eu identifiquei, né? Olha, primeiro fala da BNT, da Associação Brasileira de Norma Técnica, para a obra, que fala do projeto arquitetônico. Ó. Financiar serviços de adaptação de imóvel residencial para adequação de acessibilidade condiciona-se à apresentação pelos mutuários de projeto arquitetônico que comprove, primeiro, respeitar a legislação específica e atender a regras, critérios e parâmetros previstos nas normas e a BNT. Está aqui. Aí o segundo, referir-se à acessibilidade no ambiente residencial de imóvel devidamente registrado no cartório, assinado por profissional devidamente registrado no CAL, ou no sistema CREA, que é o de arquitetura de engenharia e agronomia também, que garanta acesso, funcionalidade e mobilidade a todas as pessoas, independente de sua condição física, intelectual e sensorial. Aqui o RRT, a gente já falou, e somente será financiada a aquisição de materiais e de mão de obra que estejam vinculados a um projeto arquitetônico. Isso a gente já visto na outra, né? Aqui a vistoria, também fala aqui, pode estabelecer um teto do valor, então não tem nada novo. Aqui a gente está só tendo uma repetição do que estava na outra norma. Bom, só para a gente ter uma noção aqui, eu mostrei todas essas legislações para a gente ter a seguinte ideia. O que você pode comprar? Você pode, por exemplo, comprar uma cadeira de roda elétrica que custa até 30 mil reais. Como você vai saber se você pode ou não acessar esse crédito? Você precisa ter uma renda familiar de no máximo 10 salários mínimos. Hoje vai dar em torno de 10 mil reais isso aí, porque o salário mínimo está quase R$ 1.000. Você sabe os limites de taxa que você pode pagar para o banco? 2% para o banco abrir aquele crédito para você, não pode ser superior a isso. Os juros você vai poder negociar bastante, porque se a taxa Selic está 4,5% ao ano, o banco vai ter que te cobrar um valor bem menor do que isso. Mas qual é o principal problema? Vamos imaginar que você conseguiu achar tudo que você precisava, sua cadeira e tal. Você vai com um orçamento no banco. Fala, olha banco, eu preciso que você me conceda crédito para eu comprar essa cadeira aqui. Custa, por exemplo, 15 mil reais. Está dentro do valor. Vamos imaginar que você receba lá 2 salários mínimos. Também está dentro do limite, que é até 10. Na sua família, e que mais ninguém tenha renda. Então a sua renda é de 2 salários mínimos. O que muitos bancos têm feito é o seguinte. Eu preciso da nota fiscal para poder conceder esse crédito para você. Mas só que não tem como você
oferecer a nota fiscal para o banco se você não comprou ainda. Você precisa do crédito para poder comprar aquela cadeira. Aí eu vi um caso de uma pessoa que tentou em vários bancos diferentes. Eu aconselho que você vá nos bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, né, para poder ter um direcionamento um pouco melhor. E ele só conseguiu comprar porque ele foi numa feira, que é essas feiras destinadas às pessoas com deficiência, que tem lá vários produtos e tal. E o stand da empresa que vendia a cadeira que ele precisava, que era elétrica, estava localizada do lado do stand do banco. Então ele foi no banco e falou: quero comprar. Aí automaticamente ele já foi no outro stand do lado e conseguiu fazer os dois se comunicarem. Foi pura sorte, porque todos os outros o banco estava pedindo isso. Aí eu preciso da sua nota fiscal. Eu não tenho como ter a nota fiscal, eu preciso do crédito para poder ir atrás. Porque é um crédito, não é um ressarcimento, é diferente. E com relação ao imóvel, se você não tem um imóvel que seja próprio da sua família, enfim, e esteja registrado, isso inviabiliza um pouco, porque você não vai querer fazer uma obra de 15 mil reais, por exemplo, no imóvel de uma outra pessoa, na casa que você mora que é alugada, que você talvez tenha que sair daqui a 2 anos, daqui a um ano, e nem compensa, porque você não vai conseguir usar aquele valor todo. Mas de qualquer forma, a gente sabe que existe esse crédito. Eu vou deixar os links dessas resoluções na descrição do vídeo ali, logo no início. Você pode clicar se for o caso, imprimir, enfim, baixar todas essas resoluções e correr atrás, porque é um crédito de até 30 mil reais. Há um juro baixo, você pode inclusive verificar com o banco qual é a taxa que eles estão aplicando agora, por causa desse juro baixo, né, da nossa taxa Selic. E você vê se a sua renda familiar é inferior a 10 mil reais, 10 salários mínimos, né? Corrigindo. E você corre atrás desse crédito. Se você mora numa casa e precisa, de repente, ampliar uma porta, ou se você precisa trocar todas as portas para poder deixar uma porta mais larga, ou de repente baixar os móveis para poder ter um acesso melhor, aqui é uma questão mesmo de levar dignidade para as pessoas, porque você vai fazer com que você tenha mais independência, mais mobilidade e, consequentemente, todo mundo vai acabar ganhando. O governo, porque tem uma pessoa mais incluída, os bancos, porque vão poder oferecer crédito para você, vão gerar mais o dinheiro, e você, porque você vai ganhar em qualidade de vida. Então, todo mundo é beneficiado nesse processo. Então, se de repente você foi no banco, tomou uma negativa, manda um comentário aqui para poder eu, de repente postar uma resposta ou de repente identificar algum outro tipo de banco que possa ter esse microcrédito. Eu já coloco depois nos comentários para vocês. Contem o caso de vocês, se for a situação, né, se vocês já estiveram com uma situação de ter acesso a esse crédito, enfim. Contem aí a história de vocês para que a gente poder ajudar mais pessoas que possam ter acesso a esse crédito e nem sabe que tem acesso, porque falta informação mesmo. Então vamos fazer a informação ser difundida para poder mais pessoas terem acesso a elas, ok? Então eu paro por aqui, comentem aí, enfim, o que vocês acham. Se quiserem que eu grave um outro vídeo sobre algum assunto, vocês me mandam um assunto, eu dou uma pesquisada e já coloco o vídeo aqui para vocês. Beleza? É isso daí. Tchau.